Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós faremos a correção das nossas atividades sobre a notação f de x. Na última aula eu falei com vocês que notação nada mais é do que um conjunto de símbolos ou um sistema de símbolos que são empregados ou utilizados para estudar determinado assunto. E nós estamos estudando aqui a função do primeiro grau. E lógico, aqui nós utilizamos muitos símbolos. Por exemplo, nós falamos que o x representa a nossa variável independente e o y representa a nossa variável dependente. E o f de x ele entra para fazer uma similaridade, ou seja, quando nós falarmos de y, nós estamos falando também sobre f de x. Então, nas provas e nas atividades que nós vamos propor aqui, tanto y como f de x representam a mesma coisa. E é importante que você saiba isso, porque na prova de concurso pode aparecer y ou pode aparecer o f de x, certo? Então eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar a nossa resolução. Para você que chega agora, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Esse é um curso de matemática preparatório para as funções ou para os concursos do Censo 2022. Nós estamos seguindo aqui o edital para a função de recenseador. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar a nossa resolução. Muito bem, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Olha só, o que ele está pedindo aqui nessa primeira questão? A lei de formação de uma função f é f de x é igual a 5x mais 2. Então, a lei de formação nada mais é do que essa expressão aqui, ó. F de x é igual a 5x mais 2. Agora, eu quero calcular o f de 0. Vamos lá. Eu já falei para vocês que o f de x está representando o nosso y, que é a nossa variável dependente. Então, eu poderia escrever assim, ó, y é igual a 5x mais 2. Isso para mostrar o que nós já vimos anteriormente. Só que agora nós vamos utilizar o f de x. E esse x aqui representa a nossa variável independente. Então, toda vez que eu colocar um número aqui, toda vez que eu substituir o meu x por um número racional, por exemplo, eu vou ter que substituir esse mesmo número aqui na minha lei de formação, na minha função. Então, ele está querendo o valor da função quando x é igual a zero. Veja que o zero está aqui dentro do parênteses. Então, nós faremos o seguinte, ó, f de zero significa que nós vamos substituir o x por zero. Então, vai ficar 5 vezes zero, porque 5x nada mais é do que 5 vezes x, 5 vezes zero, adicionado a 2. E agora nós vamos resolver. Primeiro eu vou dar prioridade para a multiplicação. 5 vezes 0 é 0. E 0 mais 2 é igual a 2. Muito bem. Então eu posso afirmar que f de 0 é igual a 2. Então esse é o valor que nós vamos colocar aqui. Então você percebe que para cada valor de x que eu coloco aqui na minha f, eu vou ter um valor diferente aqui na minha função do primeiro grau, certo? Então vamos lá, eu tenho aqui a mesma questão, só que agora eu quero calcular a f de menos 1. E eu tenho aqui a mesma função, f de x é igual a 5x mais 2. Então, vamos lá, eu quero calcular a f de menos 1. Então, vai ficar 5 vezes. E nesse caso, nós vamos colocar entre parênteses, por quê? Porque eu não posso colocar o menos 1 aqui sem parênteses, porque vai entrar em conflito com esse sinal de multiplicação que nós temos aqui, adicionado a 2 unidades. Mais uma vez, a nossa prioridade é a multiplicação. O 5 é positivo e o menos 1 é negativo. Então, 5 vezes menos 1 é igual a menos 5 adicionado a 2 unidades. Os sinais são diferentes, então nós temos que subtrair. 5 menos 2, 3. O maior número é negativo, então vai ficar menos 3. Então, a f de menos 1 é igual a menos 3. Então, colocaremos essa informação aqui.
Vamos lá, eu tenho aqui a mesma função, só que agora eu quero a f de menos 2. Então, faremos o mesmo processo. F de menos 2 é igual a 5 vezes menos 2, fecha parênteses, mais 2. 5 vezes menos 2 é menos 10, porque 5 vezes 2 é 10, o 5 é positivo e o 2 é negativo, sinais diferentes. Então, a resposta é negativa, adicionado a 2 unidades. Agora, os sinais são diferentes, então eu tenho que subtrair. 10 menos 2 é igual a 8. O maior número é negativo, então colocaremos um sinal negativo aqui. Não é verdade? Então a nossa resposta é menos 8. Muito bem. Agora eu tenho mais uma vez a mesma função, só que agora eu quero a f de 3 quartos. Você percebe que nós trabalhamos aqui com números inteiros. O 0 é inteiro, o menos 1 é inteiro e o menos 2 é inteiro. Só que quando nós estudamos função do primeiro grau, nós utilizamos aqui o conjunto dos números racionais, na verdade, né? Até porque o 3 quartos é um número racional. Mas quando nós formos utilizar e fazer os gráficos das funções do primeiro grau, nós vamos ampliar esse conjunto. Nós vamos falar do conjunto dos números reais, que é um conjunto mais amplo do que o conjunto dos números racionais. Então, vamos lá. Vamos fazer o que ele está pedindo aqui. Eu quero a f de 3 quartos. Então, significa que eu vou substituir o x por 3 quartos. Então, vai ficar 5, que multiplica 3 quartos. Você percebe que eu não coloquei parênteses aqui. Por quê? Porque 3 quartos é um número positivo. E eu posso omitir esse sinal, certo? Então, vamos lá. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu poderia simplificar o 5 e o 4, só que não dá, né? O 5 é um número primo e o 4 só dá para simplificar por 2 e por 4. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar. 5 vezes 3 é igual a 15. E aqui eu tenho 1. 1 vezes 4 é igual a 4. Isso adicionado a 2 unidades. Agora, eu tenho que tirar o MMC. Por quê? Porque nós temos uma adição de frações, né? Agora eu criei fração, mas nós tínhamos uma adição de uma fração com um número inteiro. Então, nós temos que tirar o MMC para finalizar isso aqui. Vou colocar um traço maior. O MMC de 4 de 1 é 4. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 15 é 15. 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 2 é 8. Muito bem, então nós vamos conservar o 4 aqui embaixo e vamos adicionar. Quanto que dá isso aqui? 8, 10, dá 23, né? 23, 8, beleza, 23. 23 quartos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma fração imprópria. Eu não posso dividir, eu até posso dividir para tentar encontrar um número decimal. Só que o nosso tipo de resposta aqui é uma resposta na forma de fração. E eu não posso também simplificar, não é verdade? Porque o 4 só dá por 2 e por 4. E o 23 não dá por 2 e nem por 4. Então, nós vamos colocar 23 quartos aqui, certo? Então, a f de 3 quartos é igual a 23 quartos, certo? Vamos lá, vamos para a próxima. Agora, a questão número 2. Eu tenho aqui uma outra função. Eu tenho f de x é igual a 5x menos 2. Determine o valor de x, de modo que a f de x é igual a 0. Perceba que eu tenho uma situação diferente aqui. Por quê? Dá uma olhada nessa aqui de cima, número 1, letra D. Eu disse para vocês o valor de x. Concorda? Então, eu falei o valor de x, que é a nossa variável independente. E nós encontramos a nossa variável dependente, que seria o y, não é verdade? Então, eu passei para vocês a informação de x, para vocês me entregarem o valor de y, que nesse caso aqui é o nosso f de 3 quartos. Perceba que aqui é diferente. Na verdade, ele está falando que o meu y
f de x é igual a 0. Ou seja, ele está falando que o meu y é igual a 0. Então, eu estou passando para você o valor de y, de f de x, que é igual a 0. E nesse caso, eu estou querendo que vocês me passem o valor de x, certo? São coisas diferentes aqui. Então, o que nós vamos fazer? Deixa eu repetir essa função aqui novamente. F de x é igual a 5x menos 2. Eu não vou passar para vocês o valor de x. Eu vou passar o f de x. Quem é o f de x? O f de x é 0. Então, eu vou substituir o f de x por 0. Então, 0 é igual a 5x menos 2. Veja que agora nós temos uma equação do primeiro grau, certo? Perceba que o processo aqui é diferente desse. Aqui vocês substituíram o valor de x na função e encontraram o valor de y. Aqui não. Aqui eu estou passando para vocês o valor de y e vocês vão ter que devolver o valor de x. Agora, é uma equação. Perceba que esses dois termos não são semelhantes. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que descobrir o valor de x dessa equação. Então, eu vou pegar esse número aqui, menos 2, e vou passar para o primeiro membro. Vou passar para o lado esquerdo da minha equação. Então, se ele está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Então, mais 2 é igual a 5x, não é verdade? Agora, eu acabei de utilizar o princípio aditivo. Agora eu tenho que utilizar o princípio multiplicativo. Por quê? Porque eu tenho que expressar o valor de x aqui nessa equação. E esse 5 não pode ficar aqui. Então, o 5 está multiplicando o x. Então, nós vamos passá-lo dividindo o 2, certo? Perceba, o 5 está multiplicando, nós passamos ele para o outro lado dividindo. Se ele multiplica, ele passa dividindo. Se ele está dividindo, ele passa multiplicando. As operações inversas aqui no princípio multiplicativo. Perceba que o 5 foi com o mesmo sinal. Ó. Ele era positivo, ele foi para o outro lado positivo. Então, essa é a nossa resposta. X é igual, posso colocar assim também, para ficar melhor. X é igual a 2/5. Então, o que significa isso? Quando que eu tenho f de x igual a 0? Quando que eu tenho uma imagem? Na verdade, eu nem falei sobre imagem. Quando que eu tenho um y igual a 0? Eu tenho um valor de y igual a 0 quando eu tenho um valor de x é igual a 2/5. Então, quando eu entro com a minha variável independente 2/5, eu encontro uma variável dependente que é o y igual a 0. Então, vamos colocar essa informação aqui. Muito bem, eu tenho a mesma função e agora eu quero saber o seguinte. Qual é o valor de x quando a minha imagem é 3? Porque é isso que ele passou aqui, ó. F de x é igual a 3, ou seja, o meu y é igual a 3, certo? Porque lembra que eu falei, a notação f de x, você pode substituir o y por f de x. Eles representam a mesma coisa. Tanto que eu vou escrever aqui, ó, ao invés de f de x, eu vou colocar y. Y é igual a 5x menos 2. Essa expressão é a mesma dessa aqui em cima. Eu só substituí o f de x por y. E o que ele fala aqui? Ele fala que f de x é igual a 3. Ou, simplesmente, que y é igual a 3. O que ele quer saber? Ora, y é 3. Qual é o valor de x quando y é 3? Então, vamos pegar esse valor de y igual a 3 e vamos substituir aqui embaixo. 3 é igual a 5x menos 2. Muito bem. Onde é que estão os termos semelhantes? O menos 2 está aqui e o 3 está aqui. Eles são semelhantes, então nós vamos aplicar o princípio aditivo. Esse menos 2 ele vai para o primeiro membro, ou para o lado esquerdo da igualdade. Ele está subtraindo, ele passa para o outro lado, somando. Então vai ficar 3 mais 2 é igual a 5x. Agora nós temos semelhantes, então beleza. 3 mais 2, 5 é igual a 5x. 5 vezes qual número que vai dar 5? É 1, né? 5 vezes 1 é igual a 5. Mas eu vou aplicar o princípio multiplicativo. Esse 5 aqui está multiplicando o x. Então, ele passa para o outro lado
dividindo. Então, vai ficar 5 dividido por 5, isso é igual a x. 5 dividido por 5 é 1, então x é igual a 1. O que significa? Para você ter um valor de y igual a 3, você precisa entrar com o valor de x igual a 1, certo? Então é isso, nós vamos colocar 1 aqui. Ah, professor, eu quero tirar a prova disso aqui. Então pega a tua função f de x, ó, faz assim, ó, f de 1, né? Eu quero entrar com o valor de x igual a 1 e quero saber qual é o resultado disso. O resultado vai ser o quê? Vai ser 3. Por quê? F de 1 é 5 vezes 1 menos 2. 5 vezes 1 é 5. 5 menos 2 é 3. Certo? Então, f de x é igual a 3. Quando? Quando x é igual a 1. Ok? Então, esse é o valor de x que nós temos que colocar aqui, que é 1. Muito bem, vamos lá. Vamos para a mesma função. Só que agora eu tenho que o y é igual a menos 10. Ou seja, o f de x é igual a menos 10. Eu quero saber qual é o valor de x que gera esse valor de f de x é igual a menos 10. Como que eu descubro isso? Eu não vou ficar tentando, será que é o 1, será que é o 2? E vou ficar tentando aqui até achar o valor menos 10. Eu não posso fazer isso. A gente perde muito tempo. O que eu vou fazer? Eu vou repetir aqui a função. F de x é igual a 5x menos 2. F de x é igual a menos 10. Então, eu vou pegar essa expressão aqui e vou substituir por menos 10. Menos 10 é igual a 5x menos 2. Onde estão os semelhantes? Ó, eu tenho menos 2 aqui e tenho um menos 10 aqui. Agora, eu vou passar o menos 2 que está subtraindo, ele vai passar para o lado esquerdo adicionando. Então, vai ficar menos 10 mais 2 é igual a 5x. Menos 10 mais 2 é igual a menos 8. Menos 8 é igual a 5x. Não é verdade? O 5 está multiplicando, então ele passa dividindo. Então, menos 8 sobre 5 é igual a x. Podemos afirmar também que x é igual a menos 8 quintos. Tudo bem? Então, é isso. Então, para você ter uma f de x é igual a menos 10, você precisa entrar com o valor de x é igual a menos 8 quintos. Então, vamos colocar essa informação aqui, ó, menos 8 quintos. Muito bem, mais uma vez eu tenho a mesma função e quero saber qual é o valor de x que gera um f de x é igual a 13. Então, eu não vou ficar tentando. Será que é o f de 1 que gera um y igual a 13? Será que é o 2? Será que é o 3? Eu não vou fazer isso. Eu tenho que simplesmente pegar a minha função f de x é igual a 5x menos 2 e substituir o f de x por 13. É o que ele está falando aqui, ó, que f de x é igual a 13. Então, eu pego essa expressão e substituo por 13. 13 é igual a 5x menos 2. O menos 2 está subtraindo, ele passa para o outro lado somando. Então, 13 mais 2 é igual a 5x. 13 mais 2 é 15. Então, 15 é igual a 5x. 5 vezes x, né? 5 vezes qual o número que dá 15? É o 3, né? 5 vezes 3, 15. Mas eu vou passar o 5 dividindo o 15. Eu posso fazer de forma intuitiva? Posso. E posso também aplicar o princípio multiplicativo? Posso também. 15 dividido por 5 vai dar 3. Então, x é igual a 3. Certo? Então, para você ter um f de x igual a 13, você precisa entrar com x é igual a 3. Então, essa é a nossa resposta aqui. Muito bem. Agora, a questão número 3, já que você praticou bastante aqui, todos esses cálculos, né? O valor de uma função para x igual a 0, para x igual a 2, para x igual a 3. Então, agora, ele está pedindo uma coisinha um pouco mais complexa. Ele deu a função f de x, que é 1 meio de x menos 3 quartos. Ele deu a função. E agora ele está pedindo para você calcular essa expressãozinha aqui.
f de 0 menos f de 1, dividido tudo isso por f de 2. Só que para a gente calcular isso aqui, eu preciso calcular cada uma das funções. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos colocar aqui na frente os resultados. Tudo bem? E aqui embaixo eu vou calcular a f de 0. Vamos calcular a f de 1 e a f de 2. O que é a f de 0 aqui? É 1 meio vezes 0 menos 3 quartos. Certo? 1 meio vezes 0 é 0. 0 menos 3 quartos é menos 3 quartos. Certo? E a f de 1? Bora lá. O que é a f de 1? A f de 1 é 1 meio vezes 1 menos 3 quartos. Certo, aqui eu tenho que fazer a multiplicação. 1 meio vezes 1 é 1 meio. 1 meio menos 3 quartos. Eu tenho que tirar MMC, concorda? Porque os denominadores são diferentes. Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 4. Porque o MMC de 2 e 4 é 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 menos 3. Eu tenho mais 2 menos 3. Então, isso é menos 1. Certo? Então, a f de 1 é igual a menos 1 quarto. Agora, eu tenho que calcular a f de 2. Vamos lá, f de 2 é 1 meio vezes 2 menos 3 quartos. Certo. Então, a metade de 2 é 1, concorda? Ó, eu quero a metade de 2. 1 meio de 2, ou 1 meio vezes 2. Eu poderia multiplicar aqui, ó, 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Menos 3 quartos. Eu tenho que tirar MMC aqui. Vamos lá. 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 3, 3. 4 menos 3 é 1. Então, aqui embaixo eu tenho 1 quarto positivo. Aqui eu tenho 1 quarto negativo. E aqui eu tenho menos 3 quartos. Agora, nós vamos substituir esses valores aqui, ó. Ó, a f de 0 é menos 3 quartos. A f de 1 é menos 1 quarto. E a f de 2 é igual a 1 quarto. Eu tenho que pegar esses valores e substituir aqui na minha expressão. Eu vou fazer um pouco diferente aqui. Eu vou apagar isso aqui e vou colocar essa informação. Vou até trocar a caneta, beleza? E vou colocar essa informação aqui, ó. Quem é f de 0? f de 0 é menos 3 quartos. Menos, certo? Menos aqui da expressão, menos a f de 1. Olha que a f de 1 é menos 1 quarto. Então, vamos colocar aqui, entre parênteses, menos 1 quarto. Fecha o parênteses. Certo? Certo. Agora, eu tenho aqui que dividir tudo isso por 1 quarto, que é o f de 2, que é aqui embaixo, ó. 1 quarto. Muito bem. Antes de resolver aqui em cima, eu tenho que tirar esses parênteses. E você percebe que eu tenho um sinal de subtração antes do parênteses. Então, nós temos que trocar o sinal de quem está dentro do parênteses. Então, vai ficar menos 3 quartos mais 1 quarto. Tudo isso tem que ser dividido por 1 quarto. Agora ficou tranquilo. Por quê? Porque eu tenho os mesmos denominadores, tanto em cima quanto embaixo. Então, menos 3 quartos mais 1 quarto, eu posso conservar o meu denominador e posso realizar a operação. Menos 3 mais 1 é menos 2, não é verdade? E eu vou repetir esse 1 quarto aqui embaixo. Certo. Agora, como que eu faço para a gente dividir essas frações? Eu tenho uma fração dividida por outra. Nós vimos isso lá no nosso módulo sobre frações. Nós aprendemos a adicionar
subtrair, multiplicar e dividir frações. Ok? Então é importante que você saiba fazer isso, porque a matemática é isso, é tudo aplicado. Você vai aprendendo os conteúdos e a gente vai agregando conhecimento para aplicar nos próximos conteúdos que nós estamos estudando. Então, o que eu faço aqui? Eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu posso simplificar? Posso. 4 por 4 dá 1, e esse 4 por 4 dá 1. Então, menos 2 vezes 1 é menos 2. E 1 vezes 1 é 1. E menos 2 dividido por 1 é menos 2. Ok? Opa! Passei um pouco aqui do limite, mas vamos lá. Deixa eu apagar esse aqui. Vou colocar aqui embaixo, para ficar mais fácil. Vou colocar aqui embaixo. Eu simplifiquei, né, o 4 por 4, que deu 1. Então, menos 2 vezes 1 é menos 2. E 1 vezes 1 é igual a 1. Menos 2 dividido por 1 é igual a menos 2. Ok? Então, vamos colocar essa informação aqui, ó. Menos 2. Muito bem, deu um pouquinho de trabalho, né? Mas vamos lá, vamos para a próxima. Letra B. Eu tenho a mesma função. A mesma. 1 meio de x, ou 1 meio vezes x, menos 3 quartos. Só que agora eu tenho que achar valores diferentes. Aqui na letra A eu fiz f de 0, f de 1 e f de 2. Aqui embaixo eu tenho f de 2, f de 1 e f de 0. São os mesmos valores, só que eles estão em posições diferentes. Então a gente não precisa calcular novamente. Simplesmente nós vamos substituir. Então, vou aproveitar aqui e vou fazer isso aqui, ó. Quanto que é a f de 2? A f de 2 é 1 quarto. Menos a minha f de 1. Quanto que é a f de 1? Menos 1 quarto. Ok, tudo isso tem que ser dividido pela f de 0. Quanto que é a f de 0? Menos 3 quartos. Então, mesmo processo, aqui em cima, eu tenho que tirar esse parênteses. Eu tenho um sinal de subtração antes do parênteses. Então, eu troco o sinal de quem está dentro. Aqui dentro eu tenho um número negativo, então ele virou positivo. Tudo isso tem que ser dividido por menos 3 quartos. 1 quarto mais 1 quarto, isso vai dar 2 quartos. Concorda? Porque 1 mais 1 é 2. E o denominador a gente conserva. Tudo isso dividido por menos 3 quartos. Mais uma vez, eu tenho uma divisão de frações. Então, eu conservo a primeira fração, que é 2 quartos, e multiplico pelo inverso da segunda fração. Veja que eu coloquei um parêntese. Por quê? Porque a segunda fração é menos 3 quartos. Concorda? Muito bem, vou continuar aqui embaixo. Eu posso simplificar? Posso. Eu posso simplificar, por exemplo, o 2 com 4, beleza? O 2 com esse 4 aqui, também posso. Eu vou aproveitar e vou simplificar aqui, ó. O 4 dá por 2, que dá 2, e o 2 dá por 2, que vai dar 1. Simples assim. Agora, nós vamos fazer o quê? 1 vezes menos 3 é menos 3. E 2 vezes 4 é igual a 8. Não é verdade? Então, nós fizemos a simplificação. Ah, professor, eu não simplifiquei, eu já fiz direto. 2 vezes menos 3 é menos 6. E 4 vezes 4 é 16. Tranquilo. Só que depois você tem que simplificar. Se você não simplifica na entrada, você tem que simplificar na saída, no final. Concorda? Então, o valor dessa expressão é menos 3 oitavos. Vamos colocar essa resposta aqui, ó. Menos 3 oitavos. Tudo bem? Então, nós fechamos aqui a nossa resolução. Eu aguardo você na próxima aula.